O Mundo na Guaíba. Apresentação: Jurandir Soares. Boa noite. Estamos começando a reapresentação do programa O Mundo na Guaíba, 4 de maio de 2025. Este programa tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre. Dia das Mães do Cindy Lojas Porto Alegre. A partir de R$200 em compras, concorra a vouchers na hora. Participe. Cindy Lojas Porto Alegre. E Padaria e Confeitaria Roma, na Andrada 797, do café da manhã ao lanche da noite. Passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados, tudo com melhor sabor, qualidade e esmero do preparo. Faça seu pedido pelo telefone 51 99391 4421. No programa de hoje, vamos falar sobre a perigosa aliança entre Vladimir Putin e Kim Jong-un. O chinês DeepSeek está desbancando o ChatGPT. Dachau lembra os 80 anos da libertação. E o Vietnã celebra 50 anos do fim da guerra. Estados Unidos e Ucrânia fazem acordos sobre minérios. E as confusões de Trump ao longo de seus 100 dias de governo. No dia em que o presidente russo, Vladimir Putin, anunciou uma trégua de 3 dias a ser cumprida na guerra que trava contra a Ucrânia, escancarou-se algo que se sabia, mas que não havia tido ainda uma confirmação oficial. A presença da Coreia do Norte lutando ao lado das tropas russas. E este escancaramento se deu quando Putin anunciou também nesta segunda-feira que havia sido retomada a província de Kursk, numa ação que teve a decisiva participação de soldados da Coreia do Norte. A Ucrânia nega que fora retomada a província que invadira em 2024. Porém, Putin fez um aberto agradecimento ao líder norte-coreano, Kim Jong-un, e aos soldados do mesmo país, pela participação decisiva na ofensiva que levou à libertação da região de Kursk. Elogiou ainda o heroísmo, o alto nível de treinamento e a dedicação dos soldados norte-coreanos, que participaram ativamente dos combates e defenderam nossa pátria como se fosse a deles, ressaltou Putin. Pense, portanto, que a participação norte-coreana ao lado dos russos não é pequena. Tanto que Putin disse que mais de 4.000 soldados norte-coreanos já teriam morrido nos confrontos contra os ucranianos. Por aí, pode-se dimensionar que o contingente enviado por Pyongyang não deve ter baixado de 12.000 soldados. Esta aliança traz um enorme perigo ao mundo ocidental, pois se trata de 2 dirigentes inconfiáveis e altamente perigosos. Putin já comprovou isto com a guerra que trava contra a Ucrânia. E Kim Jong-un tem ameaçado constantemente seus vizinhos Japão e Coreia do Sul com o lançamento de mísseis de longo alcance, capazes de carregar ogivas nucleares e que passam sobre o território daqueles 2 países. Fato que valeu para o líder norte-coreano o apelido de Gordinho Fogueteiro. Só que esse apelido, que parece carinhoso, é para um líder ameaçador. E é justamente esse aspecto relacionado a uma possibilidade nuclear que preocupa o Ocidente. Kim dirige um dos mais paupérrimos países do mundo, mas está determinado a produzir a bomba atômica. E a Rússia de Putin poderia ser o apoio que lhe falta para tal. É de se imaginar que tipo de acordo fora feito entre os 2 dirigentes para levar Kim a mandar seus soldados para morrerem na Ucrânia, numa guerra que não tem nada a ver com o seu país. Evidente que tem que ter sido algo muito interessante para a Coreia do Norte. Viria a coroar os esforços que a dinastia Kim vem desenvolvendo há anos, passando de pai para filho
o sonho de se tornar potência nuclear. Algo que tem o total apoio das Forças Armadas do país. Basta observar o entusiasmo dos militares demonstrado nas imagens que são feitas a cada lançamento de um foguete pelo país. Já quanto à trégua na guerra com a Ucrânia anunciada por Putin, é para vigorar de 8 a 10 de maio, quando se celebra o Dia da Vitória na Segunda Guerra Mundial. E aqui é preciso fazer uma ressalva de que a Rússia teve um papel fundamental naquela guerra para livrar o mundo do nazismo comandado por Hitler. E Putin não perde oportunidade para dizer que serão celebrações da vitória da União Soviética e seus aliados contra a Alemanha nazista. Ou seja, aproveita para lembrar da União Soviética, que ele tem lamentado profundamente sua desintegração, colocando-a à frente dos demais países aliados. Aliás, as ações que Putin vem desenvolvendo visam colocar a Rússia novamente à frente de uma aliança regional de países como fora a União Soviética. Porém, fazer uma parada e logo retomar a guerra contra a Ucrânia é algo sem muito cabimento. Por que não estabelecer uma trégua agora de pelo menos 30 dias para as partes sentarem-se a uma mesa de negociação? A propósito, o presidente norte-americano Donald Trump há muito que está pretendendo ser o mediador desse conflito. O problema é que seu posicionamento só favorece a Rússia e significa uma rendição da Ucrânia. De qualquer forma, fica a curiosidade sobre o que foi a conversa que tiveram Trump e Zelensky por ocasião do funeral do Papa Francisco, quando sentaram-se frente a frente em uma das dependências do Vaticano. Isto porque Zelensky disse que o diálogo fora produtivo. Porém, fica a dúvida sobre esta produtividade, pois os dois dirigentes tinham combinado de voltar a se reunir mais tarde, e depois cancelaram o encontro. Assim é que, em meio a esse impasse, o que cresce é a preocupação da altamente perigosa aliança que se estabelece entre Vladimir Putin e Kim Jong-un. A seguir, DeepSeek chinês está ameaçando o ChatGPT. Sabe aquela energia para sua reunião de trabalho? É Ponto dos Cafés. E aquele cappuccino cremoso no seu restaurante, na sua padaria ou na sua lanchonete? É Ponto dos Cafés. Ponto dos Cafés é café quentinho ao simples toque de um botão. Ponto dos Cafés, há quase 30 anos oferecendo máquinas de café e insumos de qualidade para facilitar o dia a dia da sua empresa. Ligue 3325-1009 ou acesse pontodoscafés.com.br. Estamos apresentando O Mundo na Guaíba. Desde novembro de 2022, o ChatGPT
vem revolucionando a produção de artigos, palestras e outras atividades correlatas mundo afora. Tornou-se um sistema revolucionário na produção de textos. ChatGPT foi desenvolvido pela Open Inteligência Artificial com um nome que combina chat, referindo-se à sua funcionalidade de chatbot, e GPT, que significa Generative Pre-Trained Transformer, transformador pré-treinado generativo, em tradução livre. Pois esse chat revolucionário produzido nos Estados Unidos está sendo ameaçado agora por um outro similar chinês, o DeepSeek, que chega ao mercado com um preço muito mais em conta, segundo nos conta Camila Veras Mota, da BBC Brasil, em Londres. O chatbot de inteligência artificial da startup chinesa DeepSeek entrou no ar causando um terremoto no mundo da tecnologia. Um rival do ChatGPT com código aberto, desenvolvido em teoria com chips de segunda linha e por uma fração do preço que o modelo da americana OpenAI custou. Porque ela fez as ações das Big Techs do Vale do Silício derreterem e como embaralhou a corrida entre Estados Unidos e China em busca da supremacia na área da inteligência artificial. Uma cronologia rápida para entender como chegamos aqui. No dia 20 de janeiro, uma startup chinesa relativamente desconhecida chamada DeepSeek lançou um novo modelo de inteligência artificial, o DeepSeek R1. 2 dias depois, publicou um paper em que detalhava sua metodologia e avaliava o desempenho, em teoria competindo de igual para igual com os rivais americanos ChatGPT e Claude. O mundo da tecnologia reagiu inicialmente com ceticismo. Quem garantia que o que estava escrito ali era verdade e que não se tratava de mera propaganda do governo chinês? Mas isso durou muito pouco. À medida que os especialistas foram testando a plataforma e entendendo como ela tinha sido construída, ao contrário de outros modelos de IA, o DeepSeek tem código aberto, ou seja, programadores em qualquer lugar do mundo têm acesso a ele, perceberam que de fato ela rivalizava com as das Big Techs americanas. Kleber Zanquetin, professor do Instituto de Cibernética da Universidade Federal de Pernambuco. A forma como eles fizeram é totalmente diferente do que a gente esperava, né? Ou que se estimava que a maioria das empresas de modelos fechados fazem, que envolve muito humano no loop na hora de fazer o fine-tuning do modelo, e eles têm uma dependência muito menor disso, usando aprendizado por reforço, e isso tornou o processo não só mais interessante, mas também mais barato computacionalmente, né? E, assim, tem vários avanços tecnológicos do ponto de vista de engenharia que eles conseguiram fazer funcionar junto, que a gente não tinha conseguido ainda. E isso usando chips de segunda linha, digamos assim, já que desde 2022 os Estados Unidos impuseram restrições à importação de chips de última geração pela China, justamente com o intuito de barrar o avanço do país na IA. Guardando as devidas proporções e se os números informados pela empresa estiverem corretos, é como construir uma Ferrari com as peças de um Chevette. O chatbot também custou menos para ser treinado. Mesmo que não chegue aos 5,5 milhões de dólares divulgados pela empresa, como apontam muitos especialistas, a distância ainda seria grande das dezenas e centenas de milhões de dólares praticadas no Vale do Silício. Esse combo atingiu em cheio a essência do modelo de negócio que as empresas americanas construíram na IA generativa, consumindo bilhões de dólares nos últimos anos e ainda sem um caminho claro de onde viria a receita para se tornar rentável. E isso explica por que no dia 27 de janeiro o pânico tomou conta de quem investe nessas empresas. O efeito DeepSeek derrubou os preços das ações e fez as Magnificent Seven, as principais empresas de tecnologia dos Estados Unidos, perderem $1 trilhão em valor de mercado. E como funciona o DeepSeek? Os especialistas têm comentado que a experiência do usuário é muito próxima da última versão do ChatGPT. O chatbot escreve código de programação se você pedir, resolve problemas matemáticos difíceis, extrai e resume informação de documentos em PDF, elabora textos e por aí vai, inclusive em português. Ao contrário das plataformas americanas, ela não consegue extrair informações de imagens, pelo menos por enquanto. Mas mostra sua linha de raciocínio, digamos assim, algo que as concorrentes não fazem. Aqui, coloquei um problema matemático no prompt e ela foi dando passo a passo de como estava pensando, digamos assim, para resolver a questão. Eu acho que essa é uma coisa legal e que a maioria das empresas não queria que a gente entendesse direito, porque isso pode levar você a entender que
ele está fazendo direito ou que ele não entendeu nada do que ele está fazendo, o resultado é mais ou menos aleatório, né? Um ponto que tem chamado a atenção é a autocensura da plataforma. Quando questionada com perguntas consideradas controversas do ponto de vista da ideologia do Partido Comunista Chinês, o que foi o massacre da Praça Celestial, por exemplo, o DeepSeek desconversa. Desculpe, isso está além do meu escopo atual. Vamos falar de outra coisa. Isso é provavelmente reflexo da regulamentação instituída pelo governo chinês em 2023, para garantir que os aplicativos geradores de conteúdo adotassem o que considera, entre aspas, valores socialistas fundamentais. Mas de onde saiu essa empresa? A DeepSeek tem uma história bem atípica no mundo da tecnologia. Ela surgiu a partir de um fundo chamado Highflyer, dedicado ao chamado investimento quantitativo, que usa modelos matemáticos e estatísticos para analisar oportunidades de investimento. E aí entrava a inteligência artificial. Inicialmente, a IA foi treinada para escolher ações na Bolsa de Valores chinesa, analisar uma enormidade de dados de balanços, preços dos papéis e avaliação de valor das empresas para selecionar aquelas que pudessem dar maior lucro. Mas aí, em 2021, o governo foi para cima das empresas que mexiam com investimento especulativo e colocou uma série de restrições para que elas operassem. Era o caso da Highflyer, que resolveu então dar uma guinada e focar na IA avançada, aquela que mimetiza a inteligência e a cognição humanas, caso da IA generativa. Assim nasceu, em 2023, a DeepSeek. Uma figura central por trás dessa história é seu fundador, Liang Wenfeng, um engenheiro de 40 anos que tem sido descrito na imprensa local como alguém mais geek do que chefe e tem sido tratado como herói da IA nas redes sociais chinesas. Foi ele que reuniu um time de cerca de 140 pessoas, a maioria formada em universidades chinesas, que desenvolveu o chatbot usando menos chips que os concorrentes americanos e chips de segunda linha, por conta das restrições impostas pelos Estados Unidos. Essa questão dos chips, aliás, tem gerado discussão. Pessoas como Elon Musk, por exemplo, acusam a empresa de subestimar o número, argumentando que ela não pode revelar o volume real justamente por conta das restrições. Tem gente dizendo também que antes das sanções a DeepSeek tinha feito um estoque razoável do chip A100 da Nvidia, a empresa americana que hoje domina esse mercado. Ainda assim, tem chamado a atenção como a startup chinesa transformou a barreira imposta pelos americanos em inovação. O que nos leva à última parte, o pano de fundo da corrida entre Estados Unidos e China pela supremacia na IA. O investidor americano Mark Andreessen comparou a chegada do DeepSeek ao dia em que a União Soviética superou os Estados Unidos na corrida espacial da Guerra Fria, com o lançamento do primeiro satélite em órbita, em 1957. O DeepSeek R1 é o momento Sputnik da IA, ele escreveu. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o aplicativo chinês é um sinal de alerta para as empresas americanas que precisam, abre aspas, competir para vencer. Até então, a crença em boa parte do Ocidente era de que a China estava bem atrás dos Estados Unidos na área de IA avançada. O ChatGPT surgiu em 2022 e, desde então, as Big Techs americanas vinham lançando suas plataformas de IA generativa com algum sucesso. O Claude da Anthropic, o Gemini do Google e por aí vai. O DeepSeek muda o jogo e embaralha a corrida entre China e Estados Unidos para ser a grande potência da tecnologia desse século XXI. Dias depois da estreia, outra empresa chinesa, a Alibaba, lançou seu modelo de IA e disse que ele era ainda melhor do que o da conterrânea. E nesse sentido, além do aspecto geopolítico, o acirramento dessa corrida espacial do século XXI também acende mais um alerta na discussão sobre os riscos que ela pode representar na disseminação de desinformação, ataques cibernéticos e outras frentes. A seguir, Dachau lembra os 80 anos da libertação.
Será que um motociclista tatuado, uma atleta, um sommelier, uma empresária e um influencer digital têm em comum? Com certeza não é o estilo, mas todos combinam com o leite Dália, seja no café da manhã, no lanche, na sua receita ou quando preferir. Leite Dália, o leite que combina com o seu momento. Estamos apresentando O Mundo na Guaíba. Ao anunciar nesta segunda-feira uma trégua de 3 dias na guerra que desenvolve contra a Ucrânia, o presidente russo Vladimir Putin disse que o fazia em homenagem ao término, há 80 anos, da Segunda Guerra Mundial. E esse término da guerra é lembrado por uma cena marcante protagonizada justamente pelas tropas russas: a libertação do campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. Os campos de concentração nazistas representam aquilo de pior que pode ter a humanidade. Mas antes da libertação de Auschwitz, outros campos já haviam começado a ser libertados, inclusive o de Dachau, que fica nas cercanias de Munique, onde inclusive tive a oportunidade de visitar e conhecer os horrores que lá foram praticados. E justamente a propósito deste campo, que representa a origem da barbárie nazista na Alemanha, aproveito o texto de Roberto Dias, publicado na edição de terça-feira desta semana, da Folha de São Paulo, e que diz o seguinte: foi publicado numa nota de uma coluna na página 10 da edição de 5 de abril de 1933 do jornal The New York Times, nazistas manterão 5.000 no campo de Dachau. O horror ganhava endereço fixo, mas isso ainda não era claro, a julgar pelo que dizia o texto, resultado da visita de 2 horas de um repórter ao local. O campo
o primeiro criado e mantido durante o regime nazista, foi inaugurado 2 semanas antes por Heinrich Himmler, que viveu de 1900 a 1945 e que foi o arquiteto do projeto nazista de extermínio em massa de judeus. Naquele momento, 300 prisioneiros, definidos como comunistas, preparavam as instalações de uma antiga fábrica de munição para os milhares que ficariam ali como presos políticos. Os homens detidos não têm reclamações sobre o tratamento. Aqueles que se comportarem serão libertados após um mês, afirmava ele para a reportagem. Como se sabe, a história foi bem diferente. Os campos de concentração se replicaram pela Europa nos anos seguintes, e o original perdurou por 12 anos, com ao menos 41 mil mortes. Só foi desmontado perto do fim da guerra na Europa, quando as tropas americanas entraram no local numa ação que completou 80 anos nesta terça-feira, dia 29. Visitar Dachau, décadas após, é uma experiência muito demandante. Difícil de imaginar que alguém possa passar pelo portão na saída com a mesma cabeça com que entrou. Ali está o modelo da barbárie, a câmara de gás, os crematórios, os dormitórios insalubres, a área onde prisioneiras eram estupradas, as cenas dos experimentos com os humanos. Tudo exposto para a visitação, ainda que parte das instalações tenha sido reconstruída após a guerra. A entrada é gratuita e um tour razoável leva no mínimo 2 horas. Para quem tiver tempo, dá para esticar a viagem e aprender mais sobre o nazismo. Dachau, cidade medieval da Baviera, fica entre Nuremberg, a 2 horas de distância, e Munique, 45 minutos. A última foi cenário da ascensão de Adolf Hitler, cuja morte fez 80 anos nesta quarta-feira, dia 30. A primeira entrou para a história como palco dos grandes comícios nazistas. E após a guerra, como local do tribunal que julgou o comando do regime. Também local aberto à visitação. Já o complexo dos campos de concentração de Auschwitz foi o maior de todos aqueles criados pelo regime nazista. Nele havia 3 campos principais, de onde os prisioneiros eram distribuídos para trabalhos forçados e por um longo período. Um deles também funcionou como campo de execuções. Os campos estavam localizados a aproximadamente 60 quilômetros a oeste da cidade polonesa de Cracóvia, na Alta Silésia, próximos à antiga fronteira entre a Alemanha e a Polônia. Os campos eram Auschwitz I, estabelecido em maio de 1940. Auschwitz II, também conhecido como Auschwitz-Birkenau, no início de 42, e Auschwitz III, também chamado Auschwitz-Monowitz, em outubro de 1942. Os trens chegavam constantemente a Auschwitz-Birkenau, trazendo como carga judeus de praticamente todos os países europeus ocupados pela Alemanha ou a ela aliados. Estes carregamentos foram iniciados em 1942 e terminaram em 1944. Em 27 de janeiro de 1945, o exército soviético ingressou em Auschwitz, Birkenau e Monowitz, liberando aproximadamente 7.000 prisioneiros, a maioria deles muito doentes e morrendo. Estima-se que as SS e a polícia deportaram no mínimo 1.300.000 pessoas para o complexo de Auschwitz entre 1940 e 1945. O total de judeus exterminados durante o período da guerra é estimado em 6 milhões de pessoas. A seguir, Vietnã celebra 50 anos do fim da guerra.
Galeazzi e Martinox. Há mais de 42 anos sendo referência na distribuição de metais não ferrosos e aços inoxidáveis no sul do Brasil, sempre em busca da qualidade nos processos e a satisfação de nossos clientes. Contamos com um amplo estoque de alumínio, cobre, latão, bronze e aços inoxidáveis. Acesse galeazzi.com.br. Galeazzi e Martinox. Qualidade e tradição na distribuição de metais. Estamos apresentando O Mundo na Guaíba. Milhares de vietnamitas celebraram nesta quarta-feira, dia 30, o 50º aniversário do fim da Guerra do Vietnã, que o líder comunista do país chamou de Vitória da Fé durante discurso solene. As celebrações culminaram em um grande desfile na cidade de Ho Chi Minh, com tropas marchando e uma exibição aérea de caças e helicópteros de fabricação russa. Enquanto isto, vietnamitas agitavam bandeiras vermelhas e entoavam canções patrióticas. Um carro em forma de flor de lótus, considerada um símbolo do país, encabeçou o desfile com um retrato do líder revolucionário Ho Chi Minh. O aniversário histórico marca o início da reunificação do Vietnã e o fim da guerra em 30 de abril de 1975, quando o Vietnã do Norte, sob o governo comunista, tomou Saigon, então capital do Vietnã do Sul, aliado dos Estados Unidos. Com a vitória, o conflito chegou ao fim e a cidade foi rebatizada em homenagem ao líder revolucionário do Norte. Foi uma vitória da fé e também da justiça sobre a tirania, disse To Lam, chefe do Partido Comunista do Vietnã e principal líder do país, citando durante seu discurso um dos lemas de Ho Chi Minh: o Vietnã é um só, o povo vietnamita é um só. Rios podem secar, montanhas podem erodir, mas essa verdade nunca mudará. Meio século antes, os tanques da Frente de Libertação Nacional do Vietnã, o Vietcong, cruzaram as mesmas ruas do desfile e entraram no Palácio Presidencial, derrotando definitivamente o governo do Vietnã do Sul e desferindo um severo golpe moral e militar nos Estados Unidos. A queda de Saigon, cerca de 2 anos após Washington retirar suas últimas tropas de combate do país, marcou o fim de um conflito de 20 anos, que marcou cerca de 3 milhões de vietnamitas e quase 60 mil americanos, muitos deles jovens soldados recrutados para o serviço militar. Tropas comunistas entraram na capital do Vietnã do Sul praticamente sem oposição, para grande alívio da população, dizia um telegrama da agência de notícias Reuters no dia da queda de Saigon. O exército era descrito como formado por soldados formidavelmente armados e adolescentes descalços. O veterano Tran Von Trung, de 75 anos, que vestia uniforme militar e viajou de Hanoi para participar do evento desta quarta-feira, afirmou estar orgulhoso por ter contribuído para a libertação do Sul. Não guardo nenhum ódio daqueles que estavam do outro lado da batalha, disse ele para a AFP. Deveríamos unir as mãos para celebrar o fim da guerra. Esses eventos foram gravados em muitas memórias pelas imagens de helicópteros americanos, retirando cerca de 7 mil pessoas, muitas delas vietnamitas, enquanto os tanques norte-vietnamitas se aproximavam. O voo final decolou do telhado da Embaixada dos Estados Unidos às 7 horas e 53 minutos de 30 de abril, levando os últimos fuzileiros navais americanos para fora de Saigon. A reunificação formal do Vietnã foi concluída 1 ano depois, encerrando o período de divisão iniciado após o fim do domínio colonial francês 22 anos antes. Entre os 13 mil participantes do desfile desta quarta-feira,
Até o Palácio da Independência estavam também mais de 300 soldados da China, Laos e Camboja. Até esse ano, nenhum soldado da China havia participado das celebrações de anos anteriores. Mais de 300 mil soldados chineses lutaram no conflito, com apoio crucial em defesa aérea, logística e de suprimentos. Apesar disso, só mais recentemente as relações entre Hanoi e Pequim, que sempre foram tensas, começaram a crescer. Acho que Hanoi mostra à China que reconhece sua contribuição histórica, disse Zach Abuza, professor do National War College, em Washington. Também é outra maneira de dizer: não pense que nossa política externa é tendenciosa em relação aos americanos. O Vietnã e os Estados Unidos normalizaram as relações diplomáticas em 1995 e aprofundaram os laços em 2023 durante uma visita a Hanoi do ex-presidente Joe Biden. Segundo afirmou o porta-voz da missão dos Estados Unidos nesta quarta-feira, os dois países têm uma relação bilateral robusta e a intenção é aprofundá-la. O Vietnã mantém também laços estratégicos com a Rússia, principal fornecedora de armas. Os Estados Unidos enviaram sua cônsul-geral Susan Burns ao desfile deste ano. O país não havia comparecido ao 40º aniversário. O fato é que a Guerra do Vietnã vitimou um contingente significativo de jovens americanos e representou, ao seu final, uma derrota contundente para os Estados Unidos. A seguir, Estados Unidos e Ucrânia fazem acordo sobre minérios. Lutar é minha profissão e minha paixão. Minha rotina é treinar muito, pois o meu objetivo é vencer. Em 2017, fui campeão em 2 categorias diferentes, na China e na Sérvia. Na China foi inesquecível, porque eu fiz 2 lutas em uma noite, em uma categoria que eu nunca havia lutado. Todos os dias quando eu acordo, tomo café com a minha família, levo minha esposa para o trabalho, e só depois eu vou fazer meu primeiro treino. Minha experiência como professor veio só depois de 10 anos que eu comecei a lutar. Eu quero ter uma equipe de ponta e ver meus alunos campeões internacionais. Eu sou Adriano Balbi, campeão internacional de MMA. Sou professor faixa preta de jiu-jitsu. Eu nasci para treinar, lutar e vencer. Eu sou a Universal. Estamos apresentando O Mundo na Guaíba. O Departamento do Tesouro americano anunciou nesta quarta-feira que os Estados Unidos e Ucrânia firmaram o acordo sobre o Fundo de Investimento para a Reconstrução. A assinatura ocorreu após semanas de negociações sobre o acesso aos minerais das terras raras ucranianas utilizados na produção de baterias de celulares e de carros elétricos, entre outros itens. O acordo permitirá financiar projetos de extração de minerais, petróleo e gás em solo ucraniano, acrescentou a ministra da Economia da Ucrânia, Yulia Sirintenko. O documento, em sua forma atual, é uma garantia do sucesso para os nossos 2 países, Ucrânia e Estados Unidos, enfatizou ela em uma mensagem no Facebook. A ministra ainda declarou que a Ucrânia manterá a plena propriedade e controle de seus recursos naturais. Hoje, no mundo militar, dá mais detalhes sobre esse acordo. Esse pacto cria um fundo de investimento conjunto para a reconstrução do país, financiado por ambos os governos, e estabelece que os Estados Unidos terão direito a uma parte das receitas geradas por esses recursos.
Para o presidente Trump, o objetivo é claro: obter um retorno econômico tangível após os bilhões investidos em ajuda militar. E para Zelensky, é uma tentativa estratégica de garantir apoio contínuo e, talvez, abrir caminho para garantias mais concretas de segurança. Mas o acordo vai além de cifras, marcando uma tentativa explícita da administração Trump de demonstrar compromisso com uma Ucrânia livre, soberana e economicamente viável, pelo menos no papel. O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, afirmou que essa parceria mostra a Moscou que os Estados Unidos seguem empenhados em um processo de paz duradouro, pois, segundo o acordo, nenhum aliado ou financiador da máquina de guerra russa poderá tirar proveito da reconstrução ucraniana. Apesar disso, o acordo ainda levanta incertezas para a Ucrânia, pois não contém garantias explícitas de apoio militar futuro, algo que Kiev buscava insistentemente, com fontes próximas às negociações, revelando que os Estados Unidos rejeitaram essa possibilidade desde o início. Para muitos observadores, o pacto só terá peso real se houver um cessar-fogo estável entre os dois lados, algo ainda distante. A versão final do acordo, divulgada no fim de abril e assinada dia 30, representa concessões mútuas. Por um lado, os Estados Unidos abriram mão da exigência de que a Ucrânia reembolsasse diretamente os bilhões em ajuda militar concedida desde o início da guerra. Por outro, Kiev aceitou que novas licenças de exploração mineral emitidas pelo seu governo sirvam como fonte de financiamento para o Fundo de Reconstrução. De acordo com o primeiro-ministro ucraniano Denis Shmyhal, a Ucrânia manterá o controle pleno sobre os seus recursos naturais, a sua infraestrutura e o seu subsolo, e os lucros obtidos com o fundo serão reinvestidos no país, com a expectativa de atrair investimentos e tecnologia de ponta. O fundo será administrado em conjunto, com direitos iguais de voto para ambos os países, uma melhoria para a Ucrânia em relação à versão anterior do acordo, que dava muito mais poder de controle para os Estados Unidos. E segundo Zelensky, esse pacto é apenas o começo, com o seu objetivo sendo de utilizar esse acordo como ponte para negociações mais substanciais, incluindo garantias de segurança e suporte militar duradouro. A motivação econômica por trás do pacto é evidente. A Ucrânia possui mais de 20 tipos de minerais estratégicos, incluindo lítio e titânio, valiosos para a indústria de defesa e tecnologia, com uma consultoria estimando que o valor total desses depósitos pode chegar a trilhões de dólares. No entanto, a maioria dessas reservas ainda está baseada em mapeamentos da era soviética, sem a devida modernização técnica. Mesmo assim, o presidente Trump enxerga o acordo como uma forma de recuperar parte dos custos da guerra, chegando mesmo a afirmar publicamente que a Ucrânia estava com 3 semanas de atraso na assinatura do documento e pressionou, por rede social, pela sua finalização imediata. Ainda assim, há quem veja o pacto como um jogo de poder. Para os críticos, tratava-se de uma manobra dos Estados Unidos para garantir acesso privilegiado aos recursos naturais da Ucrânia, explorando a sua vulnerabilidade no contexto da guerra. Washington, por sua vez, defendia que a mera presença econômica americana ajudaria a dissuadir futuras agressões russas, com essa presença física e financeira dos Estados Unidos, segundo defensores do acordo, atuando como uma espécie de garantia informal de segurança. A verdade é que o acordo foi firmado em um momento crítico, com um possível cessar-fogo sendo negociado em termos desfavoráveis para Kiev. A proposta norte-americana para esse cessar-fogo, aliás, inclui reconhecer a Crimeia como território russo, não dar entrada imediata da Ucrânia na OTAN e oferecer apenas promessas muito vagas de segurança. E por isso, Zelensky rejeitou essas condições. Mas agora, com o acordo assinado e no fim das contas, quem saiu ganhando mais com esse acordo? Segundo aquilo que sabíamos das primeiras versões do acordo, Trump queria a posse total dos recursos minerais e das infraestruturas ucranianas, como portos e ferrovias. Um controle que seria feito por um fundo gerido por 3 americanos e apenas 2 ucranianos.
Além disso, Trump queria que os primeiros 500 bilhões de dólares desse fundo fossem repassados diretamente para os Estados Unidos para pagar os custos de defesa da Ucrânia, e só depois disso é que os recursos poderiam ser usados por Kiev para a reconstrução do país. Mas o acordo que foi assinado é bem diferente e, de fato, a posse das minas e recursos naturais continuará sendo da Ucrânia, com os Estados Unidos recebendo apenas o direito de exploração, com os lucros dessa exploração sendo repartidos meio a meio em um fundo gerido por 3 americanos e 3 ucranianos, e com Kiev podendo usar esses recursos imediatamente. Além disso, a versão anterior do acordo, como dava a posse dos recursos ucranianos para os Estados Unidos, impediria a Ucrânia de avançar com a sua candidatura para a União Europeia, pois há leis comunitárias europeias que impedem acordos desse tipo. Mas, como a posse continua nas mãos da Ucrânia, o novo acordo não impede Kiev de prosseguir com seu plano de adesão à comunidade europeia. Mas Trump também conseguiu o que queria, que era um retorno tangível para justificar internamente o apoio à Ucrânia, garantindo ainda para empresas americanas uma posição privilegiada na exploração mineral e na futura reconstrução do país. E, nesse sentido, ambos parecem ter saído satisfeitos das negociações. Sim, a Ucrânia já conseguiu uma forma de obter recursos para sua reconstrução. Porém, o mais importante no atual contexto, que é o término da guerra, ainda não tem perspectiva. A seguir, as confusões de Trump ao longo dos seus 100 dias de governo. O rádio é um fenômeno quando falamos de prestação de serviços, agilidade, versatilidade e envolvimento. Na tragédia que atingiu o nosso estado, reafirmou sua importância participando ativamente com informações em tempo real, boletins do trânsito, o drama dos resgates, dos salvamentos, a solidariedade na entrega de mantimentos, de doações e a divulgação das campanhas. Toda essa conexão e proximidade com as pessoas em qualquer lugar estabelece um laço de confiança, gerando reputação e credibilidade. É a emoção dos fatos chegando em várias plataformas. O rádio vai ser fundamental na reconstrução do Rio Grande do Sul.
mobilizando, engajando e propagando mensagens de forma democrática para todos. Anuncie no rádio, uma campanha AGERT. Apoio ARP, Sinapro RS, Radioativa Produtora e Integrada Comunicação. Apoio Rádio Guaíba. Estamos apresentando O Mundo na Guaíba. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, completou nesta terça-feira, 29, 100 dias à frente do governo, período em que estabeleceu um conflito com todos os parceiros comerciais do país, implantou taxas que fizeram os produtos subirem de preços dentro do mercado norte-americano, provocaram uma perda de 1,3 trilhão de dólares para os investidores, fizeram balançar a posição dos Estados Unidos como um local seguro para os aplicadores, além de outros problemas. Foram 148 vezes em que ele exibiu para as câmeras um decreto com sua assinatura, cujo teor envolvia questões de imigração, comércio, corte de funcionários públicos, além de outros temas polêmicos como questões de gênero. Mas, para o presidente, tudo está lhe favorecendo, a ponto de dizer que no atual governo ele está com o controle não só do país, mas de todo o mundo. E se ufanar de dizer que mais de 60 países já o procuraram para renegociar a questão das taxas. Tudo de acordo com seu gigantesco ego. And we will make America great again. Thank you. Só não falou de sua descabida manifestação, várias vezes repetida, de transformar o Canadá no 51º estado norte-americano, o que tornou o país de vizinho e amigo cooperador em um inimigo. E isto foi manifestado nesta terça-feira pelo recém-eleito primeiro-ministro canadense Mark Carney, ao enfatizar que os Estados Unidos se tornaram o maior inimigo do Canadá. Na realidade, o desrespeito de Trump para com o Canadá foi tamanho que chegou a chamar o então primeiro-ministro Justin Trudeau de governador. Depois de ter recuado nas taxas que implantara de forma genérica a todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos, Trump recuou no que toca ao único país que permanecera altamente taxado, a China. Mas segue dizendo que é a China que quer negociar. Não menciona a pressão interna dos Estados Unidos devido ao fato de que muitos produtos são desenvolvidos por fábricas norte-americanas estabelecidas no território chinês. Assim, de repente, produtos como celulares, computadores, eletrônicos e outros quintuplicaram de preço no mercado norte-americano. O professor Hugo Garbi, do Departamento de Ciências Econômicas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, escreveu um artigo em que diz: Trump voltou a usar o comércio exterior como instrumento de pressão, reacendendo o fantasma das guerras tarifárias que marcaram sua administração anterior. No entanto, o recuo rápido, sugerindo negociações que, segundo autoridades chinesas, sequer foram iniciadas, evidencia não apenas a fragilidade tática da ofensiva americana, mas também um dilema mais profundo. Há limites econômicos para o confronto com a China sem que os próprios Estados Unidos sejam afetados por contragolpes inflacionários e rupturas nas cadeias produtivas. Assim, não é sem motivos que o prestígio de Trump despencou, a ponto de ser o pior presidente avaliado desde Richard Nixon, que governou de 1969 a 74, quando renunciou em função do escândalo Watergate. Uma pesquisa do Instituto de Políticas Públicas americano mostra que a aprovação do governo caiu 7 pontos percentuais e chegou a 40%, enquanto outros 59% desaprovam. Isso apesar de ter cumprido uma de suas promessas de campanha, o combate à imigração ilegal. De acordo com o secretário de Fronteira da Casa Branca,
Trump deportou 139 mil imigrantes irregulares nestes 100 dias, incluindo brasileiros. Vitelo Brustolin, professor da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard. Os americanos não veem isso afetando suas vidas como eles imaginavam. Em alguns casos afeta negativamente, porque falta mão de obra para trabalhos que os americanos não querem fazer. Mas uma promessa que ele não conseguiu cumprir foi acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Jerome Powell, presidente do Federal Reserve. O tamanho e a redução desses efeitos permanecem incertos, embora seja altamente provável que as tarifas gerem pelo menos um aumento temporário da inflação. Desde o pico de 9,1% em 2022, o índice econômico vinha caindo e chegou a menos de 2,5% em março, o que fez Trump discordar do presidente do Fed e dizer que a inflação já estava resolvida. As divergências com o Banco Central fizeram o republicano insinuar que poderia demitir Jerome Powell, algo que só seria possível caso provasse uma má conduta dele. Um dos vários capítulos de Trump à frente dos Estados Unidos e do mundo, como ele mesmo disse em entrevista ao comentar os 100 dias de mandato. As ações de Trump vêm influenciando também do mercado de alimentos. Os produtores de soja do país já perderam o mercado chinês. Bom para o Brasil, que aumentou suas vendas para os chineses. De acordo com projeções de analistas econômicos, neste ano, as importações americanas atingirão 220 bilhões de dólares no setor do agronegócio, 49 bilhões acima do que será exportado. Esses números ainda não contemplam todo o estrago que a guerra comercial provocará sobre as vendas externas dos Estados Unidos. Enfim, apesar do entusiasmo de muitos apoiadores, os números da administração Trump demonstram a confusão que ele estabeleceu nestes seus primeiros 100 dias de governo. O programa de hoje teve o trabalho da técnica de Cleiton Lopes. Na mesa de áudio, Jefferson Gomes. Coordenação de jornalismo, Rafael Sequim. E direção-geral, Claudinei Girotti. E o programa também teve as seguintes participações. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayle para a Rádio Guaíba. Camila Veras Mota, da BBC News Brasil. Silvano Mendes, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba. Hoje, no mundo militar. Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba. Thales, do canal Elementar, fala sobre economia, negócios e empreendedorismo. O programa fica disponível no blog jurandirsoares.com.br e no Spotify. Este programa tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre. Dia das Mães do Cindy Lojas Porto Alegre. A partir de R$200 em compras, concorra a vouchers na hora. Participe! Cindy Lojas Porto Alegre. E Padaria e Confeitaria Roma, na Andrada 797, do café da manhã ao lanche da noite. Passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados. Tudo com melhor sabor, qualidade e esmero do preparo. Faça seu pedido pelo telefone 51 99391 4421. Um bom fim de semana para todos. Você ouviu O Mundo na Guaíba. A apresentação, Jurandir Soares.